Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Internacional contra a Homofobia. Uma data importante para chamar a atenção para a violência praticada contra essa parcela da população. Só para se ter uma ideia, de 2020 para 2021, aumentou em 33% o número de mortes violentas de gays, travestis e mulheres trans. É esse um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal forma a maioria para suspender normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente sobre licenciamento para empreendimentos de irrigação e dos limites de áreas de preservação permanente. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para combater crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Os agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. E ainda, artistas urbanos ilustram projeto do Supremo Tribunal Federal sobre liberdades e combate à desinformação. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para suspender normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente que tratavam do licenciamento para empreendimentos de irrigação e dos limites de áreas de preservação permanente. Até o momento, 5 ministros acompanharam o voto da relatora, a ministra Rosa Weber. Na ação analisada pelo Supremo Tribunal Federal, o Partido Socialista Brasileiro argumenta que as normas enfraquecem o sistema de proteção e podem causar danos irreversíveis aos biomas, que dependem de regulamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente para proteção adequada. As regras em questão dispensam o licenciamento para empreendimentos de irrigação e alteram os limites de APPs, as áreas de preservação permanente. A relatora do caso, ministra Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade das normas porque, segundo ela, violam o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por outro lado, a ministra negou o pedido do PSB de invalidar a resolução que regulamenta a queima de resíduos sólidos em fornos de cimento. Na avaliação da relatora, a regra respeita a Constituição da República e é consistente com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O julgamento do caso no plenário virtual fica aberto até sexta-feira. E ainda falando em plenário virtual, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal analisa recursos de Paulo Maluf para se ver livre dos novos cálculos da pena de multa e conseguir o indulto humanitário. A sessão virtual termina na sexta-feira. Quem tem mais informações, os detalhes, é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O plenário virtual do STF formou maioria para negar o pedido de extinção da pena de multa no recurso apresentado por Paulo Maluf. Ele recorreu da decisão que o intimou a pagar mais de R$ 2.400.000 de pena de multa em razão de erros de cálculos apontados pela Procuradoria-Geral da República. A defesa alegou ter efetuado o pagamento integral do valor apurado pelo juízo da Vara de Execuções Criminais de São Paulo e, por isso, a pena estaria extinta. No entanto, os ministros concluíram que os cálculos elaborados não observaram os critérios que foram estabelecidos nas condenações impostas pelo Supremo Tribunal Federal, a quem cabe exclusivamente homologar os cálculos da pena de multa e extinguir a pena de seus julgados. Em outro recurso, Paulo Maluf pede o indulto humanitário para que seja declarada a extinção da punibilidade do crime eleitoral por ser portador de doença grave e permanente. Até o momento, 5 ministros consideraram que o apenado já está em prisão domiciliar humanitária em razão das enfermidades que apresenta e que os laudos apresentados, por não serem oficiais, não cumprem a exigência prevista no decreto presidencial para a concessão de indulto humanitário. O ministro Dias Toffoli divergiu do relator. Até o fim do dia, grafiteiros de todo o país vão ocupar a Praça dos Três Poderes, produzindo painéis sobre liberdades e combate à desinformação. O projeto, que faz parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, é do Supremo Tribunal Federal e do Instituto Justiça e Cidadania.
14 grafiteiros de todo o país participam do projeto. Eles vão ilustrar em painéis como esses artigos produzidos pelos ministros do STF que abordam o tema liberdade. Fael vai pintar sobre liberdade de voto e, para ele, transmitir esse tema por meio da arte em ano de eleição é uma forma de promover cultura, informação e justiça. Estar ativo nisso mostra que a gente faz parte desse todo, que a nossa arte é importante. A gente sabe que ela tem um diálogo muito grande com a juventude, mas não só com a juventude, eu acho que está para todos, né? Verônica mora em Brasília e já fez trabalhos para a Justiça Federal e para a ONU. Mas o de hoje é especial. Ela vai ilustrar o combate à desinformação. Acho que é uma forma muito boa e muito acessível da gente combater essas notícias falsas que chegam e a gente ter a consciência que a gente pode sim escolher no que acreditar a partir de um fato. Os grafites vão ilustrar uma cartilha com os artigos dos ministros do STF, que será distribuída para jovens das escolas públicas de todo o país. A publicação será lançada em agosto, quando os painéis também serão expostos. O projeto vem trazer a cidadania, aproximar a cidadania desses jovens, de forma que eles entendam um pouco mais da importância do exercício da cidadania e se aproximem também do Supremo Tribunal Federal como instância máxima do Poder Judiciário. Você de Brasília prestigia, está muito bonito o evento, viu? Bom, combate à desinformação. Como vocês acompanharam, esse é um assunto que tem sido pauta com frequência aqui no Jornal da Justiça. E nada mais justo, porque afinal só com informações verdadeiras é possível proteger o nosso bem maior, a democracia. O Supremo Tribunal Federal inicia mais uma iniciativa sobre esse tema. O Programa de Combate à Desinformação. Bom, esse projeto vai ser relançado amanhã com um seminário para discutir os desafios da batalha contra as fake news. O Programa de Combate à Desinformação conta com 34 parceiros para realizar ações educativas e difundir informações corretas sobre a justiça. O projeto foi criado no ano passado para enfrentar os efeitos negativos das fake news no Poder Judiciário. A divulgação das primeiras iniciativas do programa vai ser feita nesta quarta-feira pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e pelo secretário-geral da Presidência do Supremo, Pedro Felipe Oliveira. O STF também vai promover uma rodada de conversas sobre o tema com representantes de tribunais, instituições dos setores público, privado e da sociedade, além de universidades. O Programa de Combate à Desinformação foi elaborado com base no Sistema de Proteção das Liberdades de Comunicação, previsto na Constituição, na Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, no Marco Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção de Dados, tendo em vista que a disseminação das notícias falsas é potencializada nas redes sociais. O lançamento do Programa de Combate à Desinformação vai ser nesta quarta-feira, às 11h30 da manhã, na sala de sessão da primeira turma, na sede do Supremo Tribunal Federal. A abertura do evento vai ser transmitida ao vivo pela TV Justiça e pela Rádio Justiça. O seminário com debates sobre o tema se estende até quinta-feira e você poderá acompanhar tudo pelo YouTube do STF. A programação completa pode ser acessada no portal do Supremo, que é stf.jus.br. O Superior Tribunal de Justiça disponibilizou uma página com informações sobre a ordem de distribuição dos serviços de tradução juramentada da Corte. O objetivo é garantir mais transparência à sociedade. Está disponível no portal do Superior Tribunal de Justiça um painel com informações sobre a ordem de distribuição em sistema de rodízio dos serviços de tradução juramentada da Corte estratificada por idioma. O tribunal possui atualmente um cadastro com 64 tradutores juramentados e o objetivo de publicar no portal STJ é garantir mais transparência e disponibilizar dados relevantes para os interessados e para a sociedade em geral. Para conferir a nova área, é só acessar o site stj.jus.br, clicar em Transparência e Prestação de Contas na barra superior e seguir em Licitações e Contratos, Painel de Informação, Tradução Juramentada. Veja a seguir no próximo bloco. Hoje é Dia Internacional contra a Homofobia. Uma pesquisa aponta que o número de vítimas no país aumentou. Vamos falar sobre o assunto em instantes, não saia daí.
TV Justiça é de suma importância para a sociedade, porque ela mostra o dia a dia do judiciário e de todos os seus envolvidos. Ela é completamente diferente de todos os outros jornais e eu digo isso porque as informações trazidas são sempre temas presentes na rotina do brasileiro, são questões jurídicas que muitos desconhecem ou que têm dúvida, enfim, trazendo esclarecimentos à sociedade em geral. Hoje é Dia Internacional contra a Homofobia. Um dia para refletir sobre a violência contra essa população, contra a população LGBTQIA+. Segundo dados divulgados esta semana pelo Observatório de Mortes e Violências contra essa parcela da população brasileira, o número de vítimas no país aumentou. De acordo com o Observatório de Mortes e Violência, em 2021, 316 LGBTQIA+, morreram de forma violenta no país, o que representa um crescimento de 33,3% diante das 237 mortes registradas em 2020. Um dos coordenadores do observatório, Alexandre Bogas, explica que a pesquisa ampliou o estudo da realidade e mostrou que a violência contra a comunidade LGBTQIA+, vem crescendo a cada ano. A média, ele tem seguido nessa média de entre 25 a cada 24 horas, 27 horas, um LGBTI é morto, assassinado, dentro desse sentido. Nós tivemos, sim, um aumento referente ao ano passado, nós tínhamos 220, em 2020 nós tivemos 237 mortes, e agora nós voltamos a 316. A nossa média varia, nos últimos anos, na média entre 320 e 340, do que a gente vem observando. Segundo a pesquisa, homens gays foram as principais vítimas de mortes violentas em 2021, depois travestis e mulheres trans. Em relação à faixa etária, as vítimas são jovens entre 20 e 39 anos. E os estados com o maior número de casos, considerando os números absolutos, são São Paulo, Bahia e Minas Gerais. A equipe de pesquisadores é formada por voluntários e os dados não são considerados oficiais. Para os organizadores e representantes dessa parcela da população, é importante que o Estado realize pesquisas para aplicar políticas públicas efetivas no combate à violência. Nós vamos fazer ofício e vamos oficiar todos os estados, nas suas secretarias de segurança pública especificamente, entre outras, e o próprio governo federal também, Vamos fazer esse caminho agora também de um documento nosso como trabalho oficial, nosso movimento social, levar até eles nesse sentido também, solicitando conversas, políticas públicas e assim por diante. Bom, para a gente repercutir esse assunto agora, falar sobre os números, eu converso ao vivo de forma remota com o advogado que é especialista em direito constitucional, Dr. Saul Tourinho. Olá, meu amigo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafaela. É um prazer estar na sua companhia e na companhia de todos os que acompanham a TV Justiça. Prazer é nosso. Bom, hoje é um dia de reflexão, um dia para a gente poder entender também por que o Brasil está há tanto tempo no topo do ranking ali dessa violência contra essa parcela da população. Aqui o senhor atribui a esses números. As leis são frágeis, falta conscientização. Eu acho que vem imediatamente à lembrança aquela frase colocada no lado externo do plenário da Corte Constitucional da África do Sul, que diz: a luta continua. Que luta? A luta pela preservação dos direitos. Veja, Rafaela, que o Supremo Tribunal Federal tem uma extraordinária jurisprudência de proteção séria à comunidade LGBTQIA+. E ainda assim, nós estamos diante desses números horrendos. Isso mostra que é preciso, para além do ponto de partida do reconhecimento dos direitos, a implementação de políticas públicas, o monitoramento, a fiscalização, a constituição de políticas à luz das especialidades do caso, talvez com delegacias específicas, talvez com medidas protetivas específicas. Há uma longa jornada de implementação e esse diagnóstico demonstra
que passa da hora de nós começarmos. Vou pegar o gancho aqui falando da vulnerabilidade, né, dessas pessoas. O senhor chama atenção sobre a possibilidade, talvez, de uma delegacia específica ou serviços voltados a essa parcela da população, né? Porque eles vivem numa vulnerabilidade muito grande, de falta de acesso e direitos que são, né, muitas vezes violados em virtude da condição. Rafaela, Hannah Arendt, quando escrevia a respeito dos judeus no Holocausto, dizia que, para além da qualificação como minoria, era preciso se esforçar para a constituição de uma cidadania. Nesse caso, tudo começa logo em casa. Se você tem uma dificuldade, mesmo na tua casa, muitas vezes sendo expulso a partir do momento que sua família não aceita a sua identidade sexual, a partir dali, você, então, eventualmente já abandona os estudos, tem dificuldade de empregabilidade, passa a ter uma situação de hipervulnerabilidade e se torna invisível para as salvaguardas do Estado. Tudo isso é a ausência do que disse no começo, Rafaela, de essa possibilidade de se juntar em patamar de igualdade nesse banquete da cidadania, trabalhar, ter renda, ocupar posições de destaque, estar no banco de uma sala de aula. Quando você, a partir de uma situação estrutural, você começa a ser privado de tudo isso, ou tem mais dificuldade em tudo isso, a partir daí, esse campo para a marginalização e, consequentemente, o crime de ódio, ele está aberto. É estrutural também, tem a ver, acho, com a questão cultural, da falta de informação, né, das pessoas, enfim. Mas a gente conversava aqui em off, você me alertou que não necessariamente, né? Eu chamo a atenção para um dado que me assustou muito nessa pesquisa, me surpreendeu, porque São Paulo, Tourinho, aparece ali no topo do ranking das mortes, são 42 mortes só em São Paulo. E aí depois esse levantamento do dossiê revela que depois vem a Bahia, Minas Gerais, mas qual é a leitura que o senhor faz a respeito de uma cidade que a gente imagina onde as pessoas são conscientes, têm acesso à educação, então não há necessariamente uma ligação com o conhecimento, né? Esse dado em particular, pela qual você chama a atenção, ele é um dado ainda mais revelador, porque o século XXI, Rafael, é o século das cidades. Nós estamos nas cidades, nós estamos nas metrópoles, nós estamos nas megalópolis. São Paulo é o maior exemplo dela, de todas essas megalópolis em toda a América Latina. E, a partir daí, essa grande concentração urbana, ela começa a revelar o comportamento do crime de ódio. Portanto, ela quebra o estigma de que isso acontecia em rincões distantes, em vilarejos afastados, em locais onde não chegava a universidade, ou não chegava a internet, ou não chegava a televisão. Não, nós estamos em grandes concentrações urbanas, há todo acesso à informação, a universidades extraordinárias, uma pujança econômica, e é lá onde está, em maior grau, acontecendo esse crime de ódio. O diagnóstico está aí e as autoridades precisam ter sensibilidade e competência para enfrentá-lo. Rapidinho, para a gente finalizar nesse Dia Internacional de Combate à Homofobia, a união e a atuação de todos os atores envolvidos é fundamental para a gente conseguir avançar, né? A gente está falando de sociedade, poder judiciário, poder público, Estado, né, Tourinho? Não é, Rafaela, uma jornada que se vença sozinho. Aqui os números mostram algo estrutural. É preciso, claro, que o Estado tome a frente como uma força aglutinadora, que por meio das políticas corrige e inspira. Mas, para além disso, todos nós precisamos ser convidados todos os dias a entender que esse Brasil que separa as pessoas, persegue e as mata em razão do seu sexo, é um Brasil que precisa acabar. Portanto, é claro que uma grande aliança nacional precisa ser colocada de pé para que próximo ano nós não estejamos aqui nessa data diante de um diagnóstico tão desapontador quanto é esse. Maravilha, com essa excelente reflexão, agradeço mais uma vez a sua participação. Boa tarde, sempre um prazer conversar contigo, viu? Igualmente, muito obrigado. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir, com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz uma operação para combater crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Os detalhes em instantes. Voltamos já.
TV Justiça comemora seus 20 anos. E isso é razão de imenso orgulho não só para nós, operadores do direito, mas, sobretudo, para toda a sociedade em geral. Porque informar também é um ato de cidadania. Parabéns, TV Justiça, pelos excelentes serviços prestados à comunidade brasileira. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal começou hoje a Operação Enterro dos Ossos. A ação é um desdobramento de outras duas operações, Patron e Câmbio Desligo, ambas no âmbito da Operação Lava Jato. Os agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em residências e empresas no Rio de Janeiro e em São Paulo. O objetivo da operação é combater os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Em um dos imóveis, localizado em Ipanema, os policiais apreenderam dólares. Um escritório no Leblon e um condomínio na Barra também foram vistoriados por agentes da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros. Os investigados têm bens e recursos no exterior não declarados às autoridades brasileiras e praticam operações financeiras suspeitas, como o dólar cabo, que é uma estratégia de lavar o dinheiro proveniente de atividades ilícitas. E a Justiça Federal autorizou outra operação contra uma quadrilha que também lavava dinheiro, mas de assaltos a carros fortes. Bom, policiais federais, em parceria com um grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado, eles cumpriram 6 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de Goiás e Minas Gerais. Segundo as investigações, os criminosos eles compravam imóveis de luxo e montavam empresas de fachada para dar aparência legal ao dinheiro que conseguiram com os assaltos. O Ministério Público Federal atuou para que o aplicativo da Vivo seja acessível a pessoas com deficiência visual. A empresa Telefônica Brasil já adotou as providências exigidas. As medidas foram efetivadas em resposta a questionamentos do Ministério Público Federal, que instaurou o inquérito civil para apurar o caso em decorrência de denúncias de um consumidor. A situação configurava evidente descumprimento da Lei Brasileira de Inclusão, pois consistia em barreira de acessibilidade e a todas as pessoas com deficiência visual que usam o aplicativo. Até a resolução do problema, o aplicativo disponibilizado para a compra de planos de telefonia é incompatível com leitores de tela usados por deficientes visuais para navegação na internet. Depois da investigação e do estabelecimento de prazo para que a empresa adotasse melhorias, a Vivo implementou um novo layout que facilita a navegação e a compreensão dos consumidores que usam leitores de telas. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou decisão em primeira instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que estacionar em vaga reservada à pessoa com deficiência não gera dano moral coletivo. Nas ruas não é difícil encontrar a vaga reservada, mas sem o cartão de autorização à vista. Por lei, o uso da credencial é obrigatório, tanto nas vagas destinadas a deficientes físicos como a idosos. E apesar de ser considerada uma infração de trânsito gravíssima, o grande número de autuações pelo uso indevido das vagas reservadas levou o Ministério Público de São Paulo a pedir a condenação de um motorista ao pagamento de compensação por dano moral coletivo por ter estacionado em vaga de uso privativo. Este advogado explica quais os requisitos para que seja configurado o dano moral coletivo. O dano moral ele tem que afrontar, ele tem que ser um ato ilegal e repudiado para causar uma certa transtorno, uma certa moção da sociedade contra aquele ato. Causar uma indignação, uma revolta da sociedade. Então você é punido para que outras pessoas se veem uma medida punitiva e pedagógica. No recurso especial apresentado ao STJ, o Ministério Público sustentou ser cabível a condenação em dano moral coletivo. Mas os ministros da segunda turma mantiveram decisão que extinguiu sem resolução de mérito a ação civil pública.
Para o relator ministro Francisco Falcão, o dano moral se configura, entre outros elementos, nos casos em que há lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade. Quando demonstrado que a conduta agride de modo ilegal ou intolerável os valores fundamentais da sociedade, causando repulsa e indignação na consciência coletiva. Para o ministro, o caso é uma infringência à lei de trânsito, o que é insuficiente para a caracterização do dano moral coletivo. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.